Ó Deus Pai, Criador dos céus e da terra, queremos mais uma vez chegar diante de Ti para realizar mais esta gravação, onde possamos estar ajudando alguém na vida espiritual. E por isso pedimos que Tu possa estar nos capacitando para realizar este trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os discípulos chegaram a Jesus e pediram para ele ensinar, assim como João ensinava os seus. Eles queriam aprender a orar. Vocês entram para o quarto, depois que a porta fechar. Em secreto fala com o Pai, e em secreto Ele vai escutar. Um detalhe interessante que precisamos meditar. Se quisermos o perdão, precisamos aprender a perdoar. Dirigindo ao Pai lá no céu, todas as vezes que precisar. Se tivermos precisando de consolo, com certeza Ele vai nos consolar. Um detalhe interessante que precisamos meditar. Se quisermos o perdão, precisamos aprender a perdoar. Dirigindo ao nosso Pai lá no céu, todas as vezes que precisar. Se tivermos precisando de consolo, com certeza Ele vai consolar. Hoje vamos tratar de um assunto interessante, muito comum entre algumas denominações. Vamos falar de consagração, o ato da consagração. O que a Bíblia ela nos fala a respeito deste assunto? Detalhe interessante, ato de consagrar-se é celebrar, ofertar, dedicar a Deus.
Então temos esses três parâmetros para meditarmos. Então vamos, ato de consagrar. O que é? É celebrar, ofertar e dedicar-se a Deus. Consagração. Nós podemos entender claramente que é o mesmo sentido de santificação. Como conhecer alguém consagrado? Nós precisamos analisar quais são a postura de vida daquele elemento, quais são os seus termos de oratória, de conversa, e com isso nós vamos identificando uma pessoa, se ela é uma vida consagrada para Deus ou não. É um ato que não é tão difícil para analisar. É olhar o seu testemunho, seu modo de falar, as suas ações. Então, nós vamos saber se aquele indivíduo ele é uma vida consagrada a Deus ou não. Então, vamos começar no sentido consagração. Vamos buscar lá no Velho Testamento, Esdras 6, versículo 17. Ofereceram para consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 cordeiros, 200 carneiros, 400 cordeiros e 10 cabritos, para a expiação do pecado do povo de Israel, segundo o número das tribos de Israel. Então nós vemos aqui cada um elemento desse, com certeza, representa um ato de consagração. E o que era? Esdras estava convocando o povo, quando ele volta da Babilônia e ali restaura o templo, os muros da cidade. Foi uma grande comemoração, mas em agradecimento a Deus. Ali eles fazem uma festa que todos possam sentir. Foi um banquete até muito grande. Quando ele faz o povo entender o objetivo daquela comemoração, daquele regresso da Babilônia, aonde o próprio Deus tinha enviado para uma correção do povo. Então, ofereceram para consagração desta casa de Deus. Ali tinha reedificado a casa que tinha sido destruído pelos adversários do povo de Israel, 100 novilhos e 200 carneiros. O que isto significa, esses novilhos? Tudo nós podemos entender que era ali um grande banquete, uma comemoração para toda a população. Esses 200 carneiros, eles já falam da parte mais madura do povo de Israel, que nós entendemos o símbolo disto. E os 400 cordeiros. Cordeiro, nós sabemos que ele sempre, no período da lei, ele apontava para o Cristo que viria ser sacrificado por causa do pecado do homem. E os 12 cabritos.
representa a natureza do homem pecaminosa, sem, até muitas das vezes, sem arrependimento, mas quando alcança, ele precisa ser sacrificado, os desígnios carnais daquele indivíduo. Então, eu, no meu entendimento, eu entendo que esses cabritos, ele representa o homem, o reconhecimento dele como ele não tinha condição para expiação. Mas ele, mesmo como o cabrito, ele é apresentado ali e depois precisa de uma mudança de vida. De um cabrito ele passar a ser um cordeiro, que é tipo da conversão de uma pessoa. Interessante que era pelo pecado de todo Israel. Então ali estava, porque 12, cada um daqueles cabritos representava uma das tribos de Israel, por isso foram 12, segundo o número das tribos de Israel. Agora vamos Deuteronômio 20, versículo 5. Moisés, ele explica isto ao povo. 20, versículo 5 diz assim: então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vai, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja? A casa para que porventura não morra na peleja alguma outra vem e consagra em seu lugar, para não acontecer aquilo que aconteceu entre Esaú e Jacó. Esaú tinha o direito, mas num descuido de Esaú, ali preocupado com a caça, que ele era um homem do campo, ele vai e faz ali o sacrifício daquele cordeiro e aquele guisado e recebe a bênção no lugar de Esaú. Então esse versículo, Deuteronômio 20, versículo 5, ele fala da lei da guerra. O camarada ia para a guerra, mas não sabia se iria voltar. E para ninguém tomar a sua vez, ele poderia ir. E qual o sentido de uma casa consagrada ao Senhor? Aquilo que é consagrado, nós entendemos como doado. Mas nesse sentido aqui, nós estamos confiando a nossa moradia, nossa casa, física quanto a espiritual, nós estamos confiando ao Senhor. E uma casa, quando ela é consagrada, ali não fala do elemento físico, mas quando é consagrada ao Senhor, todos que chegam na nossa casa vai conseguir ver a presença, sentir a presença do Espírito Santo pairando naquele ambiente, sentindo paz, uma paz de espírito que em outro lugar ele não sentia. Então nós devemos meditar nisto. Mas o que nós devemos consagrar ao Senhor? Eu acredito que melhor do que uma casa, um carro, qualquer coisa que seja, é as nossas vidas que precisa ser consagrada ao Senhor. Nós precisamos de confiar nossas vidas ao nosso Deus. E com isto nós vamos sendo ensinado, moldado pelo Espírito Santo, a cada dia
para... Então nós temos o costume, o hábito de ver pessoas de algumas denominações que separa isso mais para as mulheres. Ah, hoje é dia de consagração na igreja. Vão lá, pula, dança, grita. Muitas das vezes, exibe ali o seu modelo de oração, achando o louvor que vai cantar, que ela é mais importante do que a outra, e o que nós podemos sentir não é isto. Aquele indivíduo, aquela irmãzinha, voltou lá da suposta consagração, mas não tomou um modelo de igreja comprada e remida no sangue de Jesus. Ela volta exibindo ser mais santo do que os outros, e muitas das vezes com ofensas, e isto é algo que nos deixa dúvida de alguém que dizia estar se consagrando ao Senhor. O que vem a ser esta consagração? Eu sinto que é um ato de separação para servir a Deus. Para que Deus possa reinar nas nossas vidas, possa estar governando desde aqui até chegarmos àquele dia que seremos transformados em corpos perfeitos diante de Deus. Aquele que não vai mais se contaminar com o pecado, com as coisas carnais, com as coisas terrenas. Agora vamos para Ezequiel 44, verso 9. É algo importante também, que fala de algo lá da lei e que o homem tem trazido hoje para os nossos dias. 44, 29. E oferta de manjares, e sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa, eles comerão. Eles quem? Os sacerdotes. Então, todo mundo levava ali aqueles cabritos, carneiros, cordeiros. Muitas das vezes, quando o camarada era mais rico, levava bois. E na lei, os sacerdotes tinham direito de sacrificar aquilo e separar a carne para alimento dele e da sua família. Então, é algo que era composto lá na lei. Agora vamos para o Novo Testamento. O escritor aos Hebreus, ele deixa um texto bem interessante para nós. Vamos primeiro, Hebreus 9, 18, diz assim: pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O que nós entendemos disso? Então ali ainda tinha terminado já, Jesus tinha terminado de fazer a transição da lei para a graça, e muita gente estava ainda acostumado naqueles rituais da lei, e o escritor aos Hebreus queria declarar este assunto, a grande importância desse assunto para o povo de Israel, o povo judeu. Então vamos abrir Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 23, que diz assim: todo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus. Então, o escritor aos Hebreus, ele vem e fala assim: olha, antes para fazer essa consagração, para
a expiação entrava com sangue do cordeiro. Hoje pode entrar através do sangue que foi derramado no Calvário, sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então nós somos consagrados hoje através do Filho de Deus, através de Jesus. Jesus foi quem nos consagrou, porque ele derramou o sangue mais perfeito para a expiação de pecados. Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, aquele véu, quando rasga ali no santuário, no Santo dos Santos, que dá a entrada para este Santíssimo dos Santos, aquele véu que rasga ali no templo simbolizava a própria carne de Jesus sendo rasgada a nosso benefício, por nossa culpa, para nossa expiação. Agora, o verso 21 diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora, o sacerdote que assume a liderança, não naquela casa construída por mão de homem, mas sim os nossos corações, que é aquele templo maior que os judeus não puderam entender, que Jesus falou que edificava em 3 dias. Então, a casa de Deus hoje passa a ser os nossos corações consagrado ao Senhor. E 22. Chegamo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza da fé. Então, hoje, essa consagração, esta santificação que nós entendemos que é a mesma coisa, não é quando as irmãs vão ali na igreja, começam a gritar, orar e cantar e tal, e pula, fala umas línguas que ninguém entende. Não é isso. Esta consagração, ela é feita hoje através da fé. Vamos repetir. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Então, o homem é o homem que se converte, aquilo que ele fazia de mal, ele vai parar de fazer. Esta é um objetivo da verdadeira consagração, que vem a ser a mesma forma que nós passamos há poucos dias, que o homem conhece como jejum, mas o verdadeiro jejum que Deus agrada não é aquele que nós praticávamos até agora, até aprendermos o verdadeiro jejum. Então, da mesma forma, é a consagração das nossas vidas. É uma consciência e corpos lavados com água limpa. Quer dizer, não é simplesmente aquela água que nós descemos ali no ato do batismo, dando testemunho, mas sim a água, a verdadeira palavra de Deus. Ela é símbolo da água que limpa o nosso interior. E o último versículo, o 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, através da fé, nós vamos nos consagrando a cada dia, crescendo para ganharmos a estatura de varão perfeito.
Então esta hoje é uma pequena palestra e vamos meditar nisto. É algo de grande importância na nossa caminhada. A consagração na lei era de uma maneira, mas na graça é diferente. É algo que precisa de uma sinceridade de nossos corações, de uma purificação, de uma consciência limpa, com esta água que é a verdadeira palavra da verdade. Nós adoramos, te exaltamos, Senhor, por mais este privilégio de realizarmos mais este trabalho, mais esta palestra curta hoje, mas que pelo menos para mim tem uma grande importância. Como é que verdadeiramente devemos consagrar nossas vidas? Nós entregamos na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém.